Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 39. E naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto? A mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração, sobre os que o temem. Santo, com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, e encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando-se das suas misericórdias, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para sua casa. Amém. Irmãos, vamos ler só mais alguns versículos, agora aqui no versículo 25. Diz assim: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eu quero chamar a atenção, irmãos, nós lemos aí alguns trechos, para 2 versículos. Primeiro, o próprio versículo 35, que diz: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E o versículo 41 que diz: E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, pedir que Deus fale conosco, irmãos. Senhor, nós queremos hoje à noite estudar, Senhor, a sua palavra, meditar, Senhor, nas suas sagradas escrituras, continuar lendo este livro que temos lido aqui nas terças-feiras. E nós suplicamos a sua graça, a sua bênção, que o Senhor fale conosco,
pelo Espírito Santo, tudo que for deste livro, conforme a Escritura, possamos compreender, entender, receber a sua palavra e sermos grandemente edificados, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém e amém, graças a Deus. Irmão, nós vamos estudar, eu vou ler mais uma vez o mesmo trecho que eu li na última terça que eu li o livro, esse capítulo do livro. Vou ler o mesmo trecho porque nós acabamos tendo alguma dificuldade, ficamos algumas terças-feiras sem ler aqui o livro, e convém então que nós leiamos de novo, né? Então vou ler esse mesmo trecho aqui com vocês hoje e darmos algumas explicações, né? Meditarmos um pouco aqui no ensino aqui deste capítulo. É um capítulo grande, nós vamos ler só a primeira parte hoje. Na semana que vem nós vamos continuar, se Deus quiser. Então eu disse para vocês, né? Destaquei aqui na nossa leitura inicial o versículo 35, principalmente, que diz que descerá sobre ti, ou seja, sobre Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, o Espírito Santo agiu no ventre de Maria e para que Jesus nascesse por meio dela. Então, é por isso que eu li, porque o capítulo ele trata disso, o Espírito Santo e a natureza humana de Cristo. E é interessante quando ela visita Maria, quando ela visita Isabel, que é a mãe de João Batista, Isabel fica cheia do Espírito Santo e a criancinha, né, salta dentro dela, ou seja, o João Batista, que ainda nem tinha nascido, saltou dentro dela ali. Tudo isso era obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está presente todo aquele acontecimento ali do nascimento de Jesus, na vida de João Batista. Só que, claro, né, João Batista nasceu normal, natural, mas Jesus nasceu por uma obra sobrenatural, porque Maria era virgem, Maria não tinha ainda homem, né? Então, vamos ler aqui o livro, meus irmãos, e aí nós vamos explicando algumas coisas aqui importantes. Vamos ler, acompanhe comigo aí. O Espírito Santo e a natureza humana de Cristo. Diz assim o John Owen, né, no livro sobre o Espírito Santo, nesse capítulo aqui. Antes de começarmos a discutir a obra do Espírito Santo quanto à natureza humana de Cristo, precisamos lidar com uma difícil questão. Que necessidade havia do Espírito Santo fazer alguma coisa, fosse criar e preparar aquela natureza humana ou uni-la à divina, uma vez que o Filho de Deus é totalmente capaz de realizar toda a obra por si mesmo, né? Então, qual a necessidade de o Espírito Santo fazer isso, preparar então uma natureza humana para Jesus e unir essa natureza humana à natureza divina, se o próprio Filho de Deus, se o próprio Filho de Deus era totalmente capaz de realizar esta obra por si mesmo? Aí ele explica assim: este problema é levantado pelos que negam as três pessoas da Trindade e tentam enlaçar os que creem nessa verdade. A obra especial do Filho quanto à natureza humana era uni-la a si mesmo ao se tornar homem. Nem o Pai, nem o Espírito Santo o fizeram. Somente o Filho tornou-se homem e como homem viveu sobre a terra, né? Então ele diz isso aqui, que geralmente os que propõem essa questão, segundo ele, são os que tentam negar a Trindade e mostrando assim, que necessidade, né, haveria do Espírito Santo, se o próprio Filho de Deus teria condições de fazer isso, negando que existe então as duas pessoas. Para quê, né? Que sentido há de existir essas três pessoas da Santíssima Trindade? E aí ele diz assim, meus irmãos, aqui logo no início, que a obra especial do Filho quanto à natureza humana era uni-la a si mesmo ao se tornar homem. Então foi isso que Jesus fez, a obra especial, né? Cada pessoa da Trindade, ela tem uma obra especial na redenção que Deus operou na nossa vida através do Senhor Jesus Cristo. E a obra especial de Jesus, do Filho de Deus,
foi mais especificamente o quê? Uni-la a si mesmo ao se tornar homem. Nós dizemos assim, irmãos, cada pessoa da Trindade, ela trabalhou especificamente para a nossa salvação, teve um papel especificamente na obra da redenção através do Filho de Deus. E, porém, apesar dessas vamos dizer assim, dessas especificações, assim, cada pessoa tendo um trabalho especial, mas é Deus operando, né? As outras pessoas participam daquela obra, porque é um único Deus, mas, de fato, cada pessoa tem uma operação ali. E aqui, a do Senhor Jesus Cristo, como o Joe ele coloca, a obra especial naquele momento ali é unir a natureza humana à sua natureza divina. Quanto à natureza, como ele diz aqui, a obra especial do Filho de Deus quanto à natureza humana era uni-la a si mesmo ao se tornar homem. Nem o Pai, nem o Espírito fizeram. Então, não foi o Pai que uniu a natureza divina com uma natureza humana. Ou seja, o Pai não foi o Pai, né? A pessoa do Pai que se encarnou, nem a pessoa do Espírito Santo, mas a pessoa do Filho. Aí ele continua explicando aqui sobre uma pessoa, duas naturezas. Como é que essas coisas acontecem? Já que a obra especial do Filho foi unir a natureza humana a si mesmo, isso significa, meus irmãos, que são duas pessoas agora, uma pessoa divina, uma pessoa humana, será que é isso? Aí Joe vai explicar que não. Continua sendo uma pessoa, e esse é o título que vocês têm aí, uma pessoa com duas naturezas. Vamos ler agora esse parágrafo aqui, que diz assim: o resultado do Filho de Deus ter tomado a natureza humana foi que ambas as naturezas, a humana e a divina, foram unidas em sua única pessoa, para jamais se separarem, nem mesmo quando a alma humana de Cristo foi separada do seu corpo humano na morte, né? Então, vou ler aqui e vou explicar algumas coisas rapidamente. Então, o que aconteceu? No momento que o Senhor Jesus Cristo encarnou, não teve ali o surgimento de mais uma pessoa, duas pessoas unidas ali, uma pessoa divina e uma pessoa humana, não é isso? Mas é uma pessoa somente, com duas naturezas. No momento da encarnação de Cristo, o resultado do Filho de Deus ter tomado a nossa natureza é que essas duas naturezas, elas se unem, a natureza humana e a divina se unem na sua única pessoa. Isso sempre nós temos que ter bem claro na nossa mente, e nunca mais vão se separar. E ele coloca aqui, nem mesmo quando a alma humana foi separada do seu corpo humano na morte. Então aconteceu com Jesus o que acontece com todos os que morrem, né? Quando nós morremos, a alma se separa do corpo, né? Porque nós, como seres humanos, nós temos corpo e alma. Nós somos formados, irmãos, nós somos uma só pessoa, formados de duas, vamos dizer assim, de duas partes, né? Uma parte material, que é o espírito, e uma parte material, que é nosso corpo. Então, quando Jesus morreu, aconteceu o que acontece conosco. O que ele está colocando aqui? A alma humana de Cristo foi separada do seu corpo humano na morte. Mas nem nessa ocasião houve uma separação entre a natureza divina e a natureza humana de Cristo, né? Não. Essa natureza humana continuou unida à natureza divina, na única pessoa do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Não sei se deu para entender direitinho isso aqui. Quer dizer, quando ele morreu, aconteceu o que vai acontecer com todos nós, ou seja, a alma se separa do corpo. Mas nem nesse momento houve uma separação entre as duas naturezas, porque Jesus é diferente de nós em quê? Nós temos só uma natureza, né? Mas ele tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Ele é uma pessoa, nós somos uma pessoa. Qual a diferença? É que ele é uma pessoa com uma natureza divina e humana, unidas nessa mesma pessoa. Nós somos uma pessoa que temos apenas a natureza humana. Quando nós morremos, a alma se separa do corpo, né? Que, vamos dizer assim, que compõe o nosso ser. A alma e o corpo
Quando Jesus Cristo morreu, também aconteceu isso, separou a alma do corpo, mas, no caso dele, como ele é uma pessoa com duas naturezas, ele continuou sendo, mesmo quando ele morreu, continuou sendo essa pessoa que tem essas duas naturezas unidas. Aí o John Owen continua assim, vamos continuar lendo aqui. A união da alma com o corpo em Cristo não ocorreu, a união da alma com o corpo em Cristo não ocorreu de modo que a alma, ao se separar do corpo, destruísse a sua personalidade, né? Então, a união da alma com o corpo de Cristo não ocorreu de modo que a alma... Ele está colocando a mesma coisa, explicando melhor. Vou ler de novo. A união da alma com o corpo em Cristo não ocorreu de modo que a alma, ao separar-se do corpo, né, no caso da morte, destruísse a sua personalidade. Não. Ele continuou sendo esta mesma pessoa com as duas naturezas. Em outras palavras, diz ele aqui, ele não era duas pessoas em uma natureza. Ele era uma pessoa em duas naturezas, uma humana e outra divina. A união dessas duas naturezas na pessoa do Filho de Deus não significa que a natureza humana foi contemplada com atributos divinos. A natureza humana não se tornou onisciente, nem onipotente, nem a natureza divina foi dotada de características humanas. A natureza divina permaneceu perfeitamente divina e jamais, de modo algum, tornou-se humana. E a natureza humana permaneceu perfeitamente humana e jamais, de modo algum, tornou-se divina. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Mais uma informação que ele dá para nós, né? Então, ele diz, uma pessoa, duas naturezas unidas nessa pessoa. Mas isso não significa que a natureza divina do Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim, assumiu características humanas. E também não aconteceu de a natureza humana de Cristo assumir características divinas. Não, essas naturezas continuaram de acordo com o que elas são. Tem natureza divina, tem as características divinas, e a natureza humana que tem as características humanas, né? Então, como ele coloca aqui, a natureza divina permaneceu divina e jamais, de modo algum, tornou-se humana. Então, não houve assim uma transformação de naturezas, mas cada uma continuou nas suas características no que elas são, só que unidas nessa única pessoa. Então não teve uma transformação, não teve nem mistura das naturezas, não teve de que uma se tornou na outra, não teve nada disso, mas o que? Duas naturezas distintas que continuaram nas suas características, só que unidas nessa única pessoa divina para sempre, né? Aí ele coloca dizendo assim, portanto, quando Cristo na cruz clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Não devemos pensar que a sua natureza divina separou-se e desamparou a sua natureza humana, mas apenas que naquele momento a sua natureza divina destituiu de toda luz e consolação a sua natureza humana, né? Então não é que naquele momento a natureza divina de Cristo se separou, quando Jesus diz, né, Deus meu, por que me desamparaste? No sentido de que há um único Deus, né, e que Jesus é o Deus homem. Quando ele disse isso ali, não significou o quê? Então, que nós podemos raciocinar assim, então quando ele disse Deus meu, por que me desamparaste? É que a natureza divina dele se separou da sua humana. Não foi isso. Mas o quê? Como ele coloca aqui? Que a sua natureza divina destituiu da luz e consolação a natureza humana. Ou seja, Jesus ficou sem a luz, a natureza humana de Cristo ficou sem a luz e sem a consolação de Deus, né? Mas não é o caso de que houve uma separação ali das duas naturezas na pessoa divina. Eu estou explicando algumas coisas aqui, irmãos. Se ficar alguma dúvida, até vocês podem perguntar depois, tá? Aí ele continua assim. Assim, Cristo, verdadeiramente homem, sofreu realmente pelos pecados do seu povo. Outro exemplo pode ser visto no Evangelho de Marcos 13:32, que diz, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Rapidinho, antes de eu entrar aqui nessa parte, anteriormente ele diz assim, né? Assim, Cristo, verdadeiramente homem, sofreu realmente pelos pecados do seu povo. Então,
Jesus é homem, então ele sofreu ali. Verdadeiramente homem, sofreu pelos nossos pecados. Agora ele dá um outro exemplo aqui, né? Quando ele diz assim, mas a respeito daquele dia, quando Jesus falou em Marcos 13:32, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí ele continua dizendo assim, não devemos pensar que o Filho de Deus, sendo Deus, não sabia daquele dia e hora, mas apenas que a sua natureza humana não sabia, porque a sua natureza divina não quisera revelar a sua natureza humana. Né? Após a sua ascensão, Deus lhe deu a revelação que entregou ao apóstolo, Apocalipse 1, capítulo 1, verso 1. Então, o que John está dizendo? Quando o Senhor Jesus Cristo diz, a respeito daquele dia, ou hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, ele não está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, na sua natureza divina, não sabia, que Jesus, Deus eterno, não sabia, porque Deus sabe de tudo, ele nunca perdeu nenhum dos atributos, né, da divindade. É claro que isso a gente está falando, irmãos, para nós isso é muito misterioso, né? E a gente nós vamos seguindo o que as Escrituras nos mostram, e nós vamos ficando ali só com as Escrituras até onde ela nos leva, né? Então, nós não podemos jamais dizer que que Deus não sabia, que Deus não sabe das coisas. Então aqui, como Joe conclui, significa que a sua natureza humana não sabia, porque a sua natureza divina não comunicou a ela naquele momento, né? Mas, após a sua ascensão, Deus lhe deu a revelação que entregou ao apóstolo João. Isso está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Vamos olhar aqui, então, Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Que diz assim, Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então veja que Jesus tinha dito lá em Marcos 13:32, que a respeito daquele dia ou daquela hora, tudo que vai acontecer no futuro, especialmente a volta de Jesus, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando ele diz nem o Filho sabe, está se referindo àquele momento que a natureza divina de Cristo não comunicara, né, a natureza humana sobre aquele dia. Mas depois da ascensão, como ele diz aqui, após a sua ascensão, isso foi comunicado. Apocalipse, Deus lhe deu essa revelação que entregou ao apóstolo João. É isso que está dizendo aqui Apocalipse 1:1, né? Então, essa revelação de Jesus Cristo sobre essas coisas vindouras, inclusive a volta de Jesus e tudo que ia acontecer, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, aí, o Filho, na sua natureza humana, soube o que iria acontecer, mas não é que a natureza divina de Cristo era ignorante, ou Jesus, Deus, era ignorante, nunca foi ignorante, mas aqui se refere à sua natureza humana, certo? Aí vocês vão dizer, pastor, como é que é isso? Eu não sei, né? Isso aí é um mistério, né, irmão? Só que, como é que essas coisas, nós não temos experiência disso. Jesus é uma pessoa única, é uma pessoa divina, humana. Então, Jesus, podemos falar essas coisas sobre Jesus Cristo, porque ele tem realmente essas duas naturezas. Vamos continuar aqui. Aí ele continua assim, né? A natureza, revelação, eu vou ler aqui a partir de Apocalipse, a referência que ele deixa, que diz assim, revelação que lhe foi dada como homem e não como filho de Deus, né? Então ele explica direitinho, né? A revelação que lhe foi dada como homem e não como filho de Deus. A natureza humana de Cristo, portanto, não está de nenhuma maneira dotada de atributos divinos. E a natureza divina era livre tanto para revelar verdades divinas
e dá consolação e fortalecimento divinos à natureza humana, quanto para retê-las, segundo o propósito eterno de Deus. Então, era isso que acontecia. Jesus, a natureza humana de Cristo, nunca se tornou onisciente, podemos dizer assim, né? A natureza divina de Cristo, Jesus é Deus onisciente, mas a natureza humana, então, recebia essa comunicação das verdades e a consolação e fortalecimento de Deus, e às vezes não recebia, era retido na sua natureza humana. Tá? Vamos continuar aí agora no próximo ponto, a obra distinta do Espírito. Diz assim Joel: o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que põe em execução tudo o que Deus tem planejado. Ele é tanto o Espírito do Filho quanto o Espírito do Pai. Ele é procedente do Filho e do Pai. Portanto, tudo aquilo que o Filho faz, o faz pelo Espírito, inclusive tudo o que faz em sua natureza humana. Paulo nos diz que o Espírito Santo é o Espírito do Filho. Como já vimos, as pessoas da Trindade não podem ser separadas uma da outra. Aquilo que uma delas faz, todas as três fazem. Portanto, aquilo que o Espírito faz, o Pai e o Filho também o fazem. Uma pessoa da Trindade nada pode fazer separada das outras duas pessoas. Portanto, em toda a obra divina, precisamos reconhecer a autoridade do Pai, o amor e a sabedoria do Filho e o poder do Espírito Santo. Não como atos individuais de cada pessoa, mas como atuação da divindade como um todo agindo por intermédio daquela pessoa em particular, escolhida para aquela obra específica. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo primeiro que o Espírito Santo, ele é o Espírito do Pai e o Espírito do Filho, procede das duas pessoas, ele procede do Pai e do Filho. E ele diz que tudo aquilo que o Filho faz, faz pelo Espírito. Inclusive o faz em sua natureza humana. Né? Então é isso que ele está dizendo aqui. E ele vai adiante dizendo que a Escritura diz em Gálatas 4:6 que o Espírito Santo é chamado de o Espírito do Filho. Aí ele avança mais um pouco para falar da questão, irmãos, de como isso funciona na Trindade, né? Então, cada obra de uma das pessoas da Trindade, é isso que ele está dizendo aqui, na verdade é obra de todas das outras duas pessoas, porque Deus é um só. É um único Deus que subsiste em três pessoas. E aí, meus irmãos, ele diz então que toda obra divina, precisamos reconhecer, em toda obra divina, já que é um único Deus, tudo que Deus está fazendo, precisamos ver a autoridade do Pai, o amor e a sabedoria do Filho e o poder do Espírito Santo. Né? Então, são, vamos dizer assim, obras características de cada pessoa existem, mas essas obras em relação ao Deus único é de todas as pessoas. Né? De maneira que toda obra, mesmo que seja de uma obra específica, de uma das pessoas, nós vemos este único Deus agindo, todas as pessoas agindo, porque é um único Deus que subsiste em três pessoas, de maneira que ali nós podemos ver a autoridade do Pai, o amor e a sabedoria do Filho e o poder do Espírito Santo. Aí ele continua dizendo, mas ao dizer isso, né, precisamos enfatizar que existem os atos distintos de cada pessoa, que são de uma única pessoa da divindade e não das outras duas. Por exemplo, somente o Filho de Deus tornou-se homem, não o Pai e o Espírito Santo. Assim, há também obras especiais do Espírito Santo para com o cabeça da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, como haveremos de mostrar. Então, meus irmãos, apesar de que quando uma pessoa age, Deus está agindo, Deus único está agindo, significando que as outras pessoas também estão ali operando, mas existem sim obras específicas
quanto a cada pessoa. Ele dá o exemplo, somente o Filho se tornou homem. Então o Pai não se tornou homem, o Espírito não se tornou homem. Quem se tornou homem? O Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Então há obras especiais de cada pessoa. Assim há também obras especiais do Espírito para com a cabeça da igreja. E aqui ele vai falar mais agora dessas obras especiais em relação a Cristo, cabeça da igreja, né? Então, são obras do Espírito Santo, específicas do Espírito Santo. Como ele acabou de dizer, que cada pessoa tem uma obra específica na nossa redenção. E então, qual é a obra específica do Espírito Santo quanto ao Senhor Jesus Cristo, cabeça da igreja? Aí ele continua, vamos ler aí. A primeira obra especial do Espírito Santo quanto à natureza humana de Cristo é a concepção miraculosa do seu corpo no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo, aí tem aqui os textos que depois os irmãos podem ler. O Espírito Santo realizou este milagre, descendo sobre ela. Expressões semelhantes desse modo de atuação são dadas na Bíblia, como em Atos 1:8, onde ele é descrito como dando poder aos apóstolos ao vir sobre eles. Ao vir sobre eles, ele os capacitou a fazerem coisas poderosas para as quais não os havia habilitado antes. Essa concepção miraculosa foi um ato criador realizado pelo Espírito Santo. Não foi como o primeiro ato da criação, quando tudo foi criado do nada, mas ao contrário, da substância retirada da Virgem Maria, ele criou a substância do corpo humano de Cristo. Isso foi necessário por vários motivos, né? Então, ainda continuar aqui. Então, o que é que ele está dizendo? Que o Espírito Santo atuou no cabeça da igreja, no Senhor Jesus Cristo, em algumas obras, né? E qual foi a primeira obra que ele destaca aqui? O nascimento miraculoso de Jesus. Então, o Espírito Santo operou no ventre de Maria, criando aquele corpo de Cristo, como ele diz aqui, né? A primeira obra do Espírito Santo, quanto à natureza de Cristo, é a concepção miraculosa. Ele realizou esse milagre, ele então operou aquilo no ventre de Maria, só que ele não fez como a primeira criação, não foi como o primeiro ato da criação, que ele criou tudo do nada. Vocês lembram que lá em Gênesis 1 está, né? No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então o Espírito Santo já estava lá na criação. E ali foi uma obra do nada. Então, não havia nada e Deus criou tudo. Aqui é diferente. Existe a substância de Maria e pela substância de Maria, Deus, o Espírito Santo, cria então esse corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi, vou continuar lendo aqui, como o primeiro ato da criação, quando tudo foi criado do nada, mas ao contrário, da substância retirada da Virgem Maria, ele criou a substância do corpo humano de Cristo. Isso foi necessário por vários motivos. Por que isso foi necessário? Vamos ver agora o motivo que John Owen nos dá aqui. Primeiro, a promessa feita a Abraão e a Davi de que o Messias prometido procederia da semente deles e de seus lombos tinha de ser guardado. Também era necessário cumprir a primeira promessa, pela qual a semente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. A palavra se faria carne, nasceria de uma mulher, procederia da semente de Davi segundo a carne, levaria sobre si a descendência de Abraão. Era necessário confirmar que Deus guardara de fato a sua promessa. Assim, pois, a genealogia de Jesus é mencionada por dois dos evangelistas, né? Foi necessário porque ele teria de ser feito como nós em todas as coisas, exceto no pecado. Somente assim os nossos pecados lhe poderiam ser imputados. Então, meus irmãos, Jesus tinha que ser homem. Então, existia a promessa que ele seria uma descendente de Davi, descendente de Davi tem que ser homem, e havia a promessa de Gênesis 3,15 de que viria um homem da mulher, da semente, a semente bendita que iria nascer da mulher, e aqui Deus cumpre, então, e Jesus, então, é homem, e o Espírito Santo opera ali a obra miraculosa da natureza humana de Cristo no ventre de Maria. E ele coloca aqui também que Deus, então, guarda a sua promessa, cumpre a sua promessa, e era necessário isso porque ele tinha que levar os nossos pecados, tinha que ser homem para morrer pelos homens. Eu vou ler só aqui o texto, aí
para nós acrescentarmos aqui, Hebreus 2:14, irmão. Vamos ler, por favor. Hebreus 2:14. Diz a palavra do Senhor assim. Tinha que ser homem, né? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então ele tinha que vir morrer pelos homens. Não podia ser um anjo, não podia, enfim, ser outro ser de outra natureza, mas tinha que ser 100% homem, e ele de fato se revestiu de humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando para o texto aqui do John Owen, ele continua dizendo assim, irmãos: esta, portanto, foi a obra do Espírito Santo quanto à natureza humana que Cristo no ventre de sua mãe, por meio da sua onipotência, ele criou da substância dela o corpo humano de Cristo. Por causa desta grande verdade, temos que atentar para o seguinte: o Senhor Jesus Cristo não é o Filho do Espírito Santo. A relação da natureza humana de Cristo com o Espírito Santo é a da criatura com o Criador. Cristo é chamado Filho de Deus com respeito apenas ao Pai, pois somente Ele é eternamente gerado pelo Pai. Então aqui ele explica tudo, dando detalhes para que não haja incompreensão, né? O fato de Jesus ter sido ali, a sua natureza humana ter sido criada no ventre de Maria, pela substância dela, não significa que Ele é Filho do Espírito Santo. E a relação, como o João coloca, é de criatura para criador, mas ele é chamado Filho de Deus com relação ao Pai, de quem ele foi gerado eternamente. Então o Pai é eterno Filho, o Pai, né, é eternamente Pai do seu Filho Jesus, que foi eternamente gerado por ele. Então ele não é chamado de Filho do Espírito Santo, mas ele é chamado de Filho de Deus com relação ao Pai Celestial. Aí ele continua assim: pois somente ele é eternamente gerado pelo Pai, né? Continuando, a sua qualidade de filho diz respeito à sua pessoa divina, não à sua natureza humana. Todavia o Filho de Deus tomou a natureza humana em toda a sua pessoa, como o verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele é o Filho de Deus. Então quando diz assim, a qualidade dele de filho, né? Ele coloca aqui, a sua qualidade de filho de respeito à sua pessoa divina, porque ele é eternamente Filho de Deus. Ele não se tornou Filho de Deus quando ele nasceu, né? Ele é o eterno Filho de Deus, como Deus Filho. Então, nesse sentido, é que ele é chamado Filho de Deus. Todavia, ele tomou a nossa natureza em toda a sua pessoa, e ele então é o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é o Filho de Deus, como o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A obra do Espírito Santo, ao criar a natureza humana de Cristo, difere da obra do Filho ao tomar tal natureza em união pessoal com a sua pessoa divina. O Filho não criou a sua natureza humana, mas apenas juntou-a à sua natureza divina. Portanto, foi apenas o Filho que se encarnou, não o Espírito. A concepção miraculosa da natureza humana de Cristo no ventre da Virgem Maria foi obra de criação realizada instantaneamente, conquanto tal natureza posteriormente tenha se desenvolvido no ventre. Era também necessário que tal natureza não existisse antes de sua união com o Filho de Deus, pois no exato momento da criação e formação dela, o Verbo se fez carne, nascido de mulher. Então aqui ele estabelece outra verdade, né, dessa pessoa bendita, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é que a obra dele difere da obra do Espírito, porque ele, qual foi a obra dele? Ele diz aqui, a obra do Filho, a obra do Espírito ao criar a natureza humana de Cristo difere da obra do Filho. Em que sentido, meus irmãos? Ao tomar a sua natureza em união pessoal com o Filho. Aqui o Filho não criou a natureza humana. A criação foi de quem? Do Espírito Santo, né? O que o Filho fez?
ele juntou a sua natureza, ele juntou esta natureza divina à sua, perdão, ele juntou a natureza humana criada pelo Espírito, né, à sua natureza divina. Portanto, foi apenas o Filho que encarnou, não o Espírito. Então, quando nós dizemos assim, o Filho que encarnou, nós estamos dizendo que o Filho, ele assumiu, ele tomou sobre si a natureza humana, ele se revestiu de humanidade, ele uniu a sua natureza divina à natureza humana. Quem criou essa natureza humana? O Espírito Santo. Então, não foi o Espírito que encarnou, o Espírito criou, o Espírito desceu sobre Maria e operou ali essa concepção miraculosa. Mas quem se encarnou foi o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Era também necessário que tal natureza não existisse antes da sua união com o Filho de Deus, pois no exato momento da criação e formação dela, o Verbo se fez carne e nasceu de mulher. Então, o Verbo se fez carne. Ele foi nascido de mulher, exatamente no momento dessa criação pelo Espírito Santo. Então, entenderam, irmãos? Então, o Filho se encarna, significa que o Filho toma a natureza humana. E o Espírito que cria esta natureza humana. Então, o Filho se encarnou e o Espírito criou. Então, não foi o Espírito que encarnou, foi o Filho de Deus que encarnou. E aí, irmãos, o último parágrafo, nós vamos parar aqui. A semana que vem, se Deus quiser, eu continuo aqui no finalzinho desse parágrafo aqui, o último, né? Já nem conclui aqui, está na outra página já. Mas eu vou ler aqui a partir desse que diz assim: como é que a mesma obra da concepção é atribuída tanto ao Espírito quanto à Virgem Maria? Fora expressamente profetizado, a Virgem conceberá. A mesma palavra é usada para descrever a concepção de qualquer outra mulher, Gênesis 4:1. Entretanto, no credo apostólico está dito que ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Contudo, nasceu apenas da Virgem Maria. Para compreendermos isso, temos de entender que o Espírito Santo foi quem criou a natureza humana de Cristo, pela sua onipotência, e, portanto, disse corretamente ser ele a pessoa que realizou a concepção de Cristo no útero. A Virgem Maria foi passiva nessa obra, porque o corpo de Cristo foi criado da sua substância. Então, ele explica aqui esse último ponto. Como é que é possível que a concepção seja atribuída tanto ao Espírito quanto à Virgem? Porque no caso dela, a concepção é no sentido de qualquer outra mulher, conforme Gênesis 4:1, mas no sentido do Espírito é que ele criou é o que nós temos dito até aqui, né? Ele criou esta natureza humana no seu ventre. E nesse caso, em relação a esta obra do Espírito Santo, ela foi passiva, né? Aquilo foi um milagre, aquilo não foi uma atividade natural do seu corpo, nem uma ação dela, mas foi uma obra do Espírito Santo, tanto que ela era virgem, né, meus irmãos? E aí tem esse último parágrafo aqui que eu vou ler para a gente encerrar, e vamos continuar semana que vem, porque eu vou trazer a continuação, né? A concepção de Cristo ocorreu depois de Maria ter sido desposada por José. Há várias razões para isso. Pelo seu casamento com José, estavam protegidas a sua pureza e inocência. Deus providenciou José para cuidar dela e de seu filho na infância. Por esse casamento, Cristo estava, e a gente vai continuar semana que vem, falando da providência de Deus através de José, que foi o marido de Maria. Vamos orar, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Vocês talvez digam assim: pastor, qual é o interesse em estudar essas verdades e esses detalhes? O interesse é total, irmãos, total. Vou dar aqui uma ilustração para vocês, para a gente encerrar aqui. Vamos dizer que um grupo de pessoas estivesse presa num lugar, num prédio, pegando fogo. Então, o que elas esperariam? Que tipo de profissional que elas esperariam que viesse ali salvá-las, ajudá-las naquele momento? Seria um médico?
Não, seria o quê? Bombeiros, né? Se não fosse bombeiro, não poderia salvar. Tudo que nós estamos falando aqui é porque só Deus pode nos salvar. Então, tinha que ser Deus. Mas, como nós somos seres humanos, alguém tinha que assumir a nossa culpa, nosso pecado e se sacrificar. E aí tinha que ser também o quê? Um homem como nós. Então é por isso que Deus operou tudo isso. Nós devemos ser muito gratos, porque aquele que é o Filho de Deus se revestiu de humanidade, ele veio até aqui por amor a nós, para a nossa salvação. Então, toda vez, irmão, que você pensar nisso, se console, porque o Filho de Deus se tornou homem como eu, como você, para a nossa salvação. Então, por isso que ele é toda a nossa esperança. Por isso que dele vem todo o nosso recurso de salvação e a nossa vida. Então, nós devemos andar todos os dias. Então, vocês estão ouvindo isso aqui, né? Nós estamos lendo aqui do Joel explicando essas coisas. Então, todos os dias pense, Jesus é o Deus homem que veio a este mundo para a minha salvação. Então, não importa o que aconteça. O que importa é que nós temos esse Salvador. E nós devemos continuar olhando para ele até o fim. Certo? E orar também, né, por nossos próximos que ainda não conhecem esse Salvador, sabendo que ele não somente é a esperança nossa, mas a esperança deles também. Então vamos pedir que Deus se revele a eles nesse amado Salvador Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Senhor, muito obrigado, porque nós pudemos hoje à noite estudar esses detalhes dessa obra tão maravilhosa e dessa pessoa tão preciosa, especial, grandiosa, que é o Filho de Deus, que se encarnou, Deus homem. Que o Senhor nos faça entender cada vez melhor, Senhor, essas obras gloriosas do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, para a nossa salvação, para que nós sejamos cheios de consolo, de alegria e de paz em nossa fé no Senhor, cada dia mais, Senhor. E possamos levar essa esperança àqueles que não conhecem ainda no Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos assim. Que seja glorificado e seja engrandecido o seu nome santo. Nós oramos em Cristo e nós damos graças. Amém.